Olá, meus queridos, beleza? Com vocês, professor Paulo Zucoloto, para mais uma aula de Geografia. Essa é a nossa aula de número 5, tudo bem? Então, hoje, meus queridos, vamos trabalhar a questão da industrialização, né? Temos que lembrar que a industrialização é um fenômeno extremamente importante para a nossa sociedade atual, né? Literalmente falando, ela é considerada um dos pilares, né, da modernização de nossa sociedade. Nós temos que entender que houve um processo evolutivo, né, dentro de um contexto da chamada produção industrial, que vem desde os primórdios, ainda quando se tinha uma produção artesanal, que for evoluindo para as oficinas e automaticamente chegou ao seu estágio, né, a qual nós nos encontramos hoje, que é a questão do processo de industrialização. E isso, né, vai ocorrer, né, de diversas formas. Nós temos que, no primeiro momento, a indústria ela teve, no caso, aí, o seu momento de expansão em um sentido horizontal, né, ocupando, né, espaços representativos dentro do território. Né? Depois, uma expansão vertical, né, onde a tecnologia ela era o determinante, né, e não exigindo, assim, às vezes, um grande espaço dentro desse território. Nós vamos começar a ver que a industrialização, ela, quando nós trabalhamos ela de forma efetiva, principalmente para conhecimento relacionado ao Enem, nós vamos ver que ela teve três fases principais, as chamadas revoluções industriais. Então, quando nós falamos de revoluções industriais, tivemos a primeira revolução, a segunda revolução e a terceira revolução industrial. Falando da primeira revolução industrial, temos que lembrar que essa primeira revolução industrial ela foi baseada, num primeiro momento, em técnicas rudimentares, ainda com o uso, vamos dizer assim, de máquinas que faziam uso de força animal e força humana, e que essa força animal e força humana foram substituídas pelo vapor. E aí a máquina a vapor, ela literalmente foi o grande salto, né, relacionado à produção industrial na primeira revolução. Pois, ao substituir a força humana e a força animal, a produtividade aumentou de forma representativa. E aí, com isso, no primeiro momento, tivemos o uso da madeira, né, como base energética, mas logo depois a descoberta do carvão mineral. E aí, o carvão mineral fora, digamos assim, a base energética propulsora do que nós chamamos de primeira revolução industrial, principalmente no quesito das chamadas máquinas a vapor. E isso a gente está falando de início do século XVIII em diante. Falando já da nossa segunda revolução industrial, nós vamos começar a entender que quando se tem um processo chamado de revolução, é uma reevolução, ou seja, você está tendo uma evolução em cima de algo que já evoluiu. Então, nesse contexto, a segunda revolução industrial foi quando aquela evolução da primeira, né, daquele primeiro processo produtivo que for alavancado, recebeu, vamos dizer assim, numa linguagem, né, mais moderna, um upgrade, né, maior ainda. Ou seja, tivemos uma nova fonte energética, uma nova forma de produzir, uma nova forma de se instalar essas indústrias. E aí, com isso, essa nossa segunda revolução industrial, ela é marcada principalmente pelo contexto de se ter uma nova fonte energética. E agora, os antigos motores a vapor vão dar lugar aos motores a combustão interna. E a base energética agora vai ser o quê? A base energética vai ser os derivados do petróleo, principalmente, né, o óleo diesel e, no caso, aí, a gasolina, tendo como base industrial a indústria automobilística. E aí, nesse contexto dessa segunda revolução industrial, com a revolução, né, da indústria automotiva, nós temos, né, pegando e aproveitando o gancho, um filme que representa muito bem esse momento de segunda revolução, que é o filme Tempos Modernos, do Chaplin, onde ele pega todo esse processo de produção fordista, né, e mostra, né, explicita isso de uma forma muito bem humorada, mas também muito bem crítica, né, coisa que o Chaplin tinha uma habilidade muito grande. E aí é quando nós vamos ter esse modelo de produção, que é o chamado Fordismo, entre aspas, destacando-se quanto à questão de segunda revolução industrial. Já a terceira revolução, meus queridos, ela recebe um outro nomezinho. Ela é chamada de revolução técnico-científica. O que vem a ser essa revolução técnico-científica? Nós tivemos, dentro de um contexto, um avanço muito grande, principalmente dos meios de comunicação, onde esses meios de comunicação evoluíram de um telefone, evoluíram de uma televisão, de um rádio,
para a internet. Agora, tudo, né, que é chamado de informação é transmitido via satélite, é transmitido praticamente na instantaneidade. E aí, essa evolução dos meios de comunicação, associado à evolução dos meios de transporte, faz com que nós tenhamos um novo marco revolucionário. E aí esse marco revolucionário é a revolução técnico-científica informacional, ou terceira revolução industrial. E aí nós temos, né, uma variabilidade de indústrias que não mais tem como base a indústria automobilística. Temos a indústria de alta tecnologia, aeroespacial, biotecnologia, tecnologias da informação. E aí com isso, o que vai acontecer? Essa revolução vai nos trazer, por exemplo, a informação de forma muito mais rápida. E aí, esses avanços, eles foram os precursores, né, dessa nossa chamada terceira revolução industrial, que, teoricamente falando, nós podemos colocar o seu marco inicial a partir da década de 70, onde, né, a tecnologia via satélite, o sistema GPS, estavam começando a chegar até nós, seres humanos, né? Algo que até então, antes, era exclusivo dos militares. E aí, meus lindos, como eu havia dito, dentro de um contexto de revolução industrial, nós temos os seus sistemas produtivos. E aí a segunda revolução industrial, como eu comentei, ela havia sido marcada por um sistema que foi desenvolvido dentro de uma fábrica, dentro de uma indústria de veículos automotores, que é o sistema fordista. O Henry Ford, ele foi um camarada que ele teve uma visão muito grande dentro de uma questão de processos de produção industrial. Ele, inclusive, só para se ter uma ideia, na época não havia ainda sido desenvolvidas as estufas de pintura para os automóveis. Mas ele tem uma célebre frase que ele fala o seguinte, na época em que estava havendo o ápice da produção do seu mais famoso veículo, o Ford T ou Ford Bigode. Ele disse o seguinte: eu vou conseguir produzir 1 milhão de veículos, desde que seja com tinta preta. Né? Se ele fosse produzir veículos e fossem veículos de cor preta, ele produziria 1 milhão. Mas por quê? Ainda não havia tecnologia das estufas para você fazer um secamento rápido da tinta. E aí, quando eles faziam uso da tinta preta, e esse veículo era exposto ao sol para secar, o preto absorvendo mais radiação, a tinta secava mais rápido e o veículo mais rapidamente era comercializado. E aí, só para a gente entender, o Fordismo é aquele processo onde nós vamos ter a chamada produção em massa. E esse veículo, ele era produzido em cima de uma chamada linha de produção ou esteira de produção. E aí a gente volta lá no filme do Chaplin, né, quando você assiste Tempos Modernos, você vai ver que o Chaplin trabalha em uma esteira de produção, apertando parafusos. E aí, nesse contexto, o Fordismo, né, fez uso dessa sacada, de fazer uso da esteira de produção na chamada indústria automobilística. Tudo isso a partir de 1914. E aí, só para a gente entender a ideia de Ford, o Ford ele acabou, vamos dizer assim, fazendo uso das ideias de Taylor. Né? O Frederick Taylor, ele, na realidade, não era um industrial, mas ele era um teórico onde ele colocou da seguinte forma, como que a produção industrial poderia acontecer. Né? Antes das ideias de Taylor, a produção era muito desorganizada. Né? A indústria ela não tinha agilidade e habilidade para produzir rapidamente um bem. E aí foi quando Taylor teve a ideia de dividir as funções, de fragmentar o processo produtivo. Ao fragmentar o processo produtivo, o Taylor disse o seguinte: cada um vai fazer a sua parte. E automaticamente não há necessidade de quem está na primeira fase de produção saber o que está acontecendo na segunda fase. Esse conhecimento vai ficar a critério de quem, entre aspas, gerencia esse processo produtivo, ou mesmo para o patrão. Né? Então, assim sendo, o Taylor ele colocava que esse processo teria que ser dividido. E aí, dentro de um contexto taylorista, como que se dava a produção industrial nessa época? Suponhamos, eles iam produzir um veículo, os funcionários se deslocavam pela fábrica, saíam, produziam chassi, voltavam, outro grupo produziam as rodas, produziam o motor, ou seja, o deslocamento do funcionário dentro da estrutura física da fábrica. E aí a sacada do Ford foi a seguinte: ele pegou as ideias do Taylorismo, mas em vez de haver a locomoção do funcionário, era o bem que passava à frente do funcionário. É quando, vamos dizer assim, o processo fordista fora revolucionário,
onde você tinha que os funcionários ficavam parados e automaticamente o bem passava à frente dele para ser produzido. E aí, o Fordismo ele só ficou até um determinado tempo, né, até praticamente na década de 70, quando uma nova forma de produzir na indústria revolucionou, que era o chamado toyotismo, onde, só relembrando, a indústria japonesa ela foi muito auxiliada pela indústria norte-americana num contexto de final de Segunda Guerra. Temos que lembrar que os Estados Unidos, entre aspas, foram responsáveis pela rendição do Japão, com o lançamento sobre as bombas, né, sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Porém, foram os Estados Unidos quem, entre aspas, para evitar um avanço do crescimento do socialismo, né, em território asiático, fez o quê? Deu a mão ao Japão para poder ajudá-lo na sua reconstrução. E aí os japoneses, vendo a metodologia de produção fordista, eles começaram a buscar e a implantar essa forma de produzir. Só que fazendo uso da esteira de produção, mas com uma característica: o Japão não tinha espaço físico para comportar grandes empresas como nos Estados Unidos. E aí foi quando eles tiveram que fazer uso da chamada produção flexível ou esteira de produção flexível. Né? O digníssimo Eiji Toyoda, né, que foi aí o criador, né, desse grande zaibatsu chamado, né, indústrias Toyota automobilística, ele, né, introduziu uma linha de montagem flexível. E o que era essa linha de montagem flexível? Você não montava apenas um veículo nessa linha de montagem, você produzia vários veículos para várias camadas sociais. O toyotismo ele faz parte desse contexto de terceira revolução industrial. A partir dos anos 80, é a hora que a Toyota lança o chamado sistema de produção just-in-time. Isso quer dizer o quê? Aproveitando o máximo de tempo possível, o máximo de matéria-prima possível e, preferencialmente, vendendo primeiro para depois produzir. E aí, com isso, foi a grande sacada do chamado toyotismo, modo de produção que até hoje está em vigor, né, dentro de um contexto produtivo no nosso planeta. Né, a gente tem que tentar entender que esses sistemas produtivos eles vieram para poder, né, dinamizar a forma de como se produzir. Por quê? Querendo ou não, você vai ter investimento em tempo, capital, matéria-prima, trabalho, né, todo um custo operacional. E quanto mais custo você tem, teoricamente, mais dinheiro você perde futuramente. Por que o Fordismo caiu em desuso? Vamos só pensar num exemplo prático. Se um veículo é produzido agora, final do ano, mês de novembro, e ele não é comercializado, o que acontece? Esse veículo é ano 2020, mas se virar o ano 2021, o que vai acontecer? E esse veículo não for vendido, ele passa a ser um veículo velho do ano passado. Ele vai ter uma perda representativa do que ele poderia estar oferecendo de lucro para quem o produziu. Então, nesse contexto, o toyotismo ele veio para suprir essa demanda. Por quê? Porque eles só vão investir em matéria-prima, mão de obra, capital, tempo, depois que a venda é efetuada. E aí é por isso que esse sistema chamado just-in-time ele foi revolucionário. Por quê? Porque você só vai investir em produzir algo depois que isso já lhe deu um lucro garantido. E isso, né, teoricamente, maximiza aí a produção. Só para a gente finalizar essa ideiazinha de sistemas produtivos, nós temos, né, o digníssimo volvismo. Né, o volvismo ele não é tão aplicado por quê? Né, porque, vamos entender, dentro de um contexto capitalista, ele não traz tanto retorno para os donos do meio de produção. Na realidade, o volvismo ele é muito mais voltado ao benefício do trabalhador do que ao patrão. Né, ele foi, né, implantado na Suécia, né, nas indústrias Volvo, onde eles vão aproveitar o máximo da capacidade do funcionário. E aí esse funcionário, ele conhecendo o meio de produção, ele conhecendo o que ele produz, se ele opinar para melhorar esse produto, ou seja, jogar a qualidade do produto lá em cima, esse funcionário ele vai ser melhor gratificado. Então o volvismo é uma forma de estimular a produção dentro de você, vamos dizer assim, ter um produto com uma garantia, né, uma qualidade excelente, né, e automaticamente, né, uma produtividade não tão representativa. Né? Então, nesse contexto, o volvismo ele não é tão aplicado na indústria, principalmente automobilística, na atualidade. E quando nós falamos dessas empresas,
né, nós temos que lembrar que estamos falando de empresas que vão estar atuando em diversas partes do planeta, né, que nós comumente chamamos de empresas globais, ou também chamamos de multinacionais ou transnacionais, mas que essas empresas, elas, vamos dizer assim, elas têm uma certa diferenciação entre elas. O que vem a ser uma empresa global? O que vem a ser uma multinacional? O que vem a ser uma transnacional? Em gênese, todas elas têm como características se instalar em países onde eles encontram facilidades. Isso quer dizer o quê? Ou seja, se instalar onde você tem uma mão de obra qualificada, barata, onde você tem uma oferta de matérias-primas abundantes, onde você tenha, no caso, pouca fiscalização ambiental, pouca fiscalização e legislação trabalhista, incentivos governamentais para a instalação das indústrias. E aí é a hora que essas empresas, em busca dessas facilidades e apoiadas na terceira revolução industrial, onde os meios de transporte suprem todas as demandas, você vai perceber que hoje a figura das transnacionais, das empresas globais, elas vão se fazer presentes em todo o mundo, desde que existam essas prerrogativas, esses fatores locacionais, como são chamados. Nós temos, né, para especificar cada uma delas, as empresas transnacionais, multinacionais e as globais. Nós temos que entender que as multinacionais, elas têm filiais espalhadas por todo o mundo. Porém, as multinacionais, elas vão ter, por exemplo, uma sede, uma origem. E aí, dentro do processo produtivo, uma coisa que é interessante, vale destacar, as multinacionais, é a seguinte, que as multinacionais, quando elas se instalam em um determinado país, elas fazem uso de todos os recursos daquele país. Vou citar um exemplo de uma multinacional. McDonald's. O McDonald's é uma multinacional. Só que quando você compra o seu lanche no McDonald's, nem o hambúrguer, nem o picles, nem o pão vieram da sede nos Estados Unidos. Tudo é feito e tudo é produzido aqui. Ou seja, eles fazem uso dos recursos do país aonde se instalam, né? Porque se o pãozinho do McDonald's viesse dos Estados Unidos para cá, ele ia chegar um pocinho de bolor, né? Então, é a hora que uma multinacional ela tem essa diferenciação relacionada ao seu processo produtivo. Beleza? Já uma transnacional, também mesmo sistema, ela se espalha por várias partes do mundo. Só que aí tem um diferencial, como por exemplo a McDonald's, né? Se espalha por várias partes do mundo, mas aí o seu lucro é convertido para uma sede. Já uma transnacional não tem uma sede. É como se você tivesse, teoricamente, empresas independentes. Mas aí, uma diferenciação de uma transnacional para uma multinacional dentro do contexto produtivo é o seguinte. Vou citar o exemplo de uma transnacional, a empresa Boeing, que produz aviões. A Boeing, quando ela vai produzir um avião, ela vai estar, por exemplo, pegando a fuselagem que vem da França, o trem de pouso produzido no Brasil, os motores que vêm da Rolls-Royce inglesa. Ou seja, uma transnacional ela depende de outras nações que vão estar oferecendo produtos e matérias para ela ter o seu produto final. Né? E essa é a grande diferença dentro de um contexto. Né? E todas elas, né, assim como as empresas globais, têm essas características, né, de uma produção que é descentralizada, né, você não tem algo que é centralizado, né, e você se espalha por todo o mundo, né, mas sempre, entre aspas, convertendo o seu lucro para, no caso aí, né, a empresa, a sede. E aí é por isso que hoje é muito comum você ver, por exemplo, empresas trans e multinacionais instaladas pelo mundo, onde a sua arrecadação às vezes é maior do que o PIB daquele país. Né? E com isso, né, traz uma evolução para o país? Traz. Mas, né, a maior parte, né, dessa fatia fica para o empresário. Quando nós falamos do processo de industrialização, nós temos os chamados novos países industrializados, ou seja, aonde essas multinacionais e transnacionais foram se instalando, né, num fenômeno que se deu aí após a segunda metade do século XX, pós-segunda guerra, né, não havendo mais aquela coisa de uma necessidade da empresa se instalar do lado da fonte de matéria-prima, do lado da fonte de produção energética, seja o carvão, seja o petróleo. Agora, com o avanço dos meios de transporte, essas empresas podem se instalar em várias partes do planeta. E ao se instalar em várias partes do planeta, os fatores locacionais serão determinantes, né? Incentivos fiscais, mão de obra barata,
né, matéria-prima barata, tudo isso daí vai fazer com que novas nações, principalmente do chamado mundo em desenvolvimento, comecem a sediar essas empresas. Só relembrando, né, todas essas empresas advindo de nações desenvolvidas. Um exemplo clássico, né, você que está aí assistindo a nossa aulinha em casa, né, e tem, por exemplo, né, um produto de uma multinacional famosa, a Nike. Se você pega o seu tênisinho Nike, você vai ver na lingueta do tênisinho da Nike, Nike made Brasil, made China, made Coreia, made Japão, made Vietnã, Argentina, Hong Kong, Taiwan, Laos, Camboja, né? Ou seja, menos Nike made USA. Por quê? Porque os Estados Unidos, a Nike, ela deixou de costurar tênis em território norte-americano meados da década de 80, pois mão de obra cara, matéria-prima cara, tudo muito caro, tributação, fiscalização. O que eles fizeram? Começaram a terceirizar a produção. E essa é uma característica desse nosso mundo globalizado. Esse início, né, só para a gente entender, né, da industrialização desses países, se deu basicamente na década de 50. Né? Só relembrando, né, essa industrialização ela deu num contexto onde países como Brasil, Argentina, México, do chamado mundo em desenvolvimento, né, tiveram um alavancamento, principalmente com essas empresas multinacionais e transnacionais. Aqui no Brasil, esse upgrade se deu com a questão das empresas automobilísticas. E aí na América Latina, né, só relembrando, né, mais uma vez focando aí, né, Brasil, Argentina, México, né, o próprio Uruguai, entre outros, nós vamos ver que esses países se industrializaram, porém, ao se industrializar, eles literalmente abdicaram do seu desenvolvimento industrial, do seu desenvolvimento tecnológico para a entrada dessas empresas. Relembrando, né, que quando nós falamos, né, desse processo de produção, a gente tem que lembrar que o processo, na atualidade, ele vai se dar dentro de um contexto, né, principalmente que transitou do Fordismo para o Toyotismo. E aí, com isso, né, esses países que estão agora nesse processo produtivo, eles vão, teoricamente, trabalhar apenas como países, vamos dizer assim, montadores. Né? O México é um exemplo desses. Né? O México ele tem uma indústria de montagem de produtos, que são as maquiladoras, que é bastante efetiva e representativa ali na fronteira com os Estados Unidos. Os tigres asiáticos também vieram vamos dizer assim, nesse processo. Né? Nós temos aí Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, Taiwan, que alavancaram, incentivados pelo Japão e pelos Estados Unidos, o seu processo de produção. Foi quando, né, esse processo produtivo alavancou a economia desses países, porém ainda mantendo a sua desigualdade. E aí é quando nós vamos começar a entender que esse processo produtivo ele fragiliza, né, nos países que estão se abrindo a essa industrialização, ele fragiliza a sua indústria interna. Os novos tigres foram países que, no rastro dos tigres asiáticos, também resolveram se desenvolver, né, abrindo suas portas, né, às empresas multinacionais. Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia, que a partir da década de 80 também tiveram, digamos assim, uma elevação do seu processo produtivo. Os incentivos fiscais, doação de terrenos, mão de obra barata, pouca fiscalização, né, pouca, vamos dizer assim, fiscalização ambiental, trabalhista, tudo isso daí facilita para, né, uma introdução dessas empresas, né, com um lucro maximizado, né, e um custo minimizado. E aí, só relembrando, né, a China também teve o seu processo de industrialização, mas a sua industrialização ela deu-se na década de 70, né, na transição, né, de Mao Tse-tung para Deng Xiaoping, né, com a criação das chamadas zonas econômicas especiais. E aí, com isso, né, nós tivemos aí uma evolução da produção, né, industrial da China muito representativa, pois essas zonas econômicas especiais ofereciam todos os benefícios locacionais, né, que nós vimos, né, aqui durante a nossa aula. E aí, para finalizar, meus queridos, né, só relembrando, né, nós temos aí uma questãozinha de Enem, né, para mostrar para vocês. Olha só, Enem 2016. Em virtude da importância dos grandes volumes de matérias-primas na indústria química, eram necessárias 12 toneladas de ingrediente para fabricar 1 tonelada de soda. A indústria teve uma localização bem definida, quase desde o início. Os 3 centros principais eram, né, as margens do Mersey, né, e do rio Tyne. A relação entre a localização das indústrias químicas e a matéria-prima na Revolução Industrial provocou, ou seja,
Estamos falando, teoricamente, da primeira Revolução Industrial. Na primeira Revolução Industrial, eles buscam isenção de impostos? Não. A gente não tinha desenvolvimento nem dos meios de comunicação, nem dos meios de transporte. Ele busca a qualificação da mão de obra? Não. Ele busca diminuir a distância entre mercado e consumidor e a produção? Não, porque ainda não havia meio de transporte. Então, quando nós falamos nesse contexto, a gente está falando de uma produção, né, que era voltada às áreas onde se tinha oferta de matéria-prima, né, característica da primeira Revolução Industrial, ou seja, se localizavam do lado das fontes energéticas e do lado das fontes de matéria-prima. A letra E é desenvolvimento de comunicação? Não. Por quê? Porque estamos falando ainda de, teoricamente, transição da primeira para a segunda Revolução Industrial. Valeu, meus queridos. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula com o professor Paulo Zuccolotto. Valeu, um abraço, tchauzinho.